O Band Eleições segue trazendo as principais informações, o debate, a análise e principalmente os projetos dos candidatos que disputam no primeiro domingo de outubro as eleições municipais em todo o Brasil. E hoje, nosso convidado na série de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de Indaiatuba é o Dr. Custódio Tavares Dias Neto, ou apenas Dr. Custódio do MDB, nosso convidado já presente aqui nos estúdios no Complexo de Comunicação João Jorge Saad. Dr. Custódio, muito bom dia para o senhor, prazer recebê-lo e ouvi-lo aqui no nosso Band Eleições. Bom dia, Heitor, bom dia a todos os ouvintes, principalmente de Indaiatuba, que estão nos acompanhando aqui nesse momento. Gostaria também de parabenizar o Grupo Bandeirantes, né, pela iniciativa de dar o início, né, as conversas, as entrevistas e falar um pouco de política, que é muito importante, né, para o cidadão de Indaiatuba saber o que está acontecendo e o que vem pela frente para a nossa cidade. O senhor trabalhou por muito tempo no setor público, dentista, professor universitário, esteve presente num momento difícil da saúde pública que foi a pandemia da Covid-19. O que despertou no senhor o interesse de ser candidato a prefeito e o que o senhor traz de bagagem desse período, dessa mais de uma década de setor público? Heitor, justamente são 14 anos, né, à frente do Departamento de Odontologia. Eu me desliguei agora no final de dezembro, do último dezembro, para me dedicar exclusivamente à campanha eleitoral. O que me despertou foi o fato de eu estar convivendo esse tempo todo, né, prestando serviços à população de Indaiatuba, buscando sempre a gente trazer projetos para a nossa cidade, projetos na área da saúde, poder participar também do planejamento de Indaiatuba junto com esse nosso grupo político, né, ao qual o Reinaldo Nogueira é o nosso líder, o nosso prefeito também atual, Gaspar. Os dois me deram oportunidades na vida pública e isso me despertou um interesse muito grande em estar servindo, em estar buscando sempre melhorar a vida das pessoas. Nós conseguimos trazer vários projetos para Indaiatuba, não só na minha área da odontologia, né, como também e poder fazer parte de uma história de desenvolvimento, de planejamento do município, e isso foi me motivando cada vez mais e também recebendo o convite de lideranças importantes, né, para poder ser candidato a prefeito. O senhor citou que está num grupo político que é muito conhecido na cidade, que já teve uma sucessão de mandatos, chegando agora ao prefeito atual que apoia a sua eleição nesse momento. O que o senhor pretende manter do que é feito desse grupo e o que o senhor entende que precisa mudar em Indaiatuba caso o senhor seja eleito? Bom, tudo que Indaiatuba conquistou nesses anos todos foi através de muito planejamento. Então, o que eu pretendo manter é esse nível de planejamento, esse nível de desenvolvimento que Indaiatuba tem, que foi conquistado lá atrás, desde 1997, quando o Reinaldo foi prefeito pela primeira vez. E o que a gente tem para trazer de novo é desenvolvimento, tecnologia, inovação para a nossa cidade, né? Pensando sempre em melhoria, principalmente o nosso maior desafio hoje é a nossa saúde de Indaiatuba. Tem desafios também no nosso trânsito, manter os nossos níveis de segurança, mas sempre trazendo com o intuito de trazer tecnologia e inovação para todos esses setores hoje, que a gente sabe que isso são desafios das grandes cidades, e cidades que são bem administradas hoje no Brasil, tem sempre esses desafios constantes. Por quê? Porque as pessoas procuram muito, principalmente em Indaiatuba, para viver, pela qualidade de vida que ela oferece. Indaiatuba, na região metropolitana de Campinas, ela foi eleita recentemente, há um mês atrás, como a número 1, né, a sexta no Brasil também em qualidade de vida, e não é à toa, porque tem planejamento, tem gestão, tem compromisso com a sociedade, e essa é a nossa característica, né, desse nosso grupo político, estar sempre pensando em melhorar cada vez mais a vida das pessoas. A cidade de Indaiatuba, para a gente entrar no tema da saúde, candidato, depende muito do Hospital Augusto de Oliveira Camargo, o AOC, para o atendimento ao SUS.
que o senhor pretende fazer, se for eleito, para fortalecer o AOC e também levar, talvez, o acesso à saúde pública em outros bairros um pouco mais afastados dessa região? Heitor, nós temos já projeto, né, para o nosso plano de governo para frente, da ampliação do Hospital Dia, que é um importante hospital hoje que ele é 100% administrado pela prefeitura, então nós vamos estar ampliando ele também. Nós vamos ampliar a UPA na Morada do Sol, e somando a ampliação da UPA mais a ampliação do Hospital Dia, dá praticamente um novo hospital para Indaiatuba. E também nós vamos estar desenvolvendo, começando, dando início de uma construção de um novo hospital para a região ali do Parque dos Pássaros, Campo Bonito, Bom Sucesso, que é uma região que se desenvolve muito rapidamente na nossa cidade, e nós vamos estar levando lá um hospital de média e baixa complexidade. E também, a gente tem que pensar também, Heitor, na parte de saúde pública, na parte de prevenção. Sempre buscar, né, inovações para a parte de prevenção, que é um ponto forte hoje para a gente evitar também o estrangulamento da parte de pronto-socorro, também na nossa cidade. Essa é uma preocupação que eu tenho e que tem dado muito certo, principalmente quando eu fui diretor de saúde bucal. Nós trabalhamos muito forte na parte de prevenção e obtivemos vários destaques aqui na nossa região. Também nós temos parcerias com o nosso governo do estado também. Eu vou te dar uma notícia aqui, Heitor, de primeira mão, que foi assinado agora, dia 18 de julho, né? Foi aprovado pelo estado a oportunidade de Indaiatuba entrar na parte de radioterapia, né, no setor de oncologia. E agora subiu para o governo federal para que possa ser aprovado, e vai ser uma conquista muito importante para Indaiatuba no tratamento da oncologia aqui no nosso município. Eu iniciei uma conversa com diretores, né, com secretários do estado de São Paulo, da área da saúde, e a gente conseguiu fazer uma ponte juntamente com a Secretaria de Saúde de Indaiatuba, e hoje nós estamos nesse nível aí de acerto para trazer a radioterapia para Indaiatuba. Nós estamos conversando dentro do nosso Band Eleições com o Dr. Custódio Tavares, pré-candidato pelo MDB à Prefeitura de Indaiatuba. Candidato, gostaria que o senhor falasse a respeito dos projetos para a área de educação. O município é responsável pela educação básica. Como o senhor vê hoje a educação na cidade de Indaiatuba? E um debate que está presente na eleição de 2024 no estado de São Paulo é a possibilidade da implantação de escolas cívico-militares. Como o senhor vê esse projeto também? A Indaiatuba hoje ela é destaque no Brasil inteiro na parte da educação municipal, né? Hoje ela é a segunda hoje no Brasil, em termos de educação municipal. Que a gente pensa para a nossa cidade, a gente aumentar o número de escolas em período integral, isso conforme a demanda, conforme o desenvolvimento da cidade também. A gente também tem a situação de estar revendo os horários das nossas creches, principalmente, né, para as mães hoje que estão trabalhando. Existe uma demanda, uma procura muito grande de ajuste. Eu tenho andado muito pela cidade e ouvido muito a população, e hoje tem essa demanda de ajuste dos nossos horários de creche. Nós precisamos fazer um estudo em cima disso para ver qual que é a necessidade, a demanda, e fazer uma adequação. Com relação, eu não tenho objeção nenhuma às escolas cívico-militares. O que a gente tem que entender é buscar o entendimento para ver como que ela se aplicaria no município. Isso é uma situação voltada para o estado, mas que nós estamos abertos a diálogos aí com o governo do estado, obviamente, para ver qual que é a melhor opção, como ela pode ser enquadrada dentro do município de Indaiatuba, e nós vamos estar sempre abertos ao diálogo junto ao governo do estado. Segurança Pública tem uma responsabilidade maior por parte do estado, mas o município tem as guardas municipais. Qual é, na sua opinião, o papel da Guarda Municipal de Indaiatuba, a sua avaliação do trabalho atual e como o senhor pretende trabalhar com a GM também no combate à criminalidade? Nós temos hoje um trabalho muito sério na Guarda Municipal, que é a parte de inteligência, Heitor, tá? E esse monitoramento que tem na cidade hoje reflete nos nossos baixos índices de criminalidade no município. Indaiatuba ela foi eleita também recentemente a número 1 em segurança pública, de 200 a 500 mil habitantes. Os nossos investimentos vão estar sempre voltados, né, na parte de inteligência, né, de capacitação de mão de obra, também na qualificação dos nossos guardas municipais, investimento também nas viaturas
com tecnologia, ampliar o sistema de monitoramento hoje, levar para outras vias esses monitoramentos que são muito importantes, a identificação de veículos roubados, de cargas roubadas. Indaiatuba é destaque hoje, assim como ela tem esse compartilhamento de informações com outras cidades também da região metropolitana de Campinas. E a gente tem sempre que pensar em investimento em segurança pública, porque através da segurança pública a gente atrai desenvolvimento para a nossa cidade. Hoje o principal fator de busca pelas empresas e indústrias é a questão da segurança pública, né, um dos principais fatores, e a gente leva isso com muita seriedade. Haja visto que nos últimos anos os índices de criminalidade em Indaiatuba reduziram mais de 70% com as tomadas de decisões que nós tivemos na nossa segurança pública. Nós estamos conversando com o Dr. Custódio Tavares, pré-candidato à Prefeitura de Indaiatuba pelo MDB. Num cenário político em todo o país, candidato, em que nós sabemos que existe uma grande polarização e uma certa paixão política, principalmente por dois polos que a gente sabe quais são. Como é que o senhor se posiciona em relação a isso e o senhor acredita que o cenário nacional, de alguma maneira, vai interferir na eleição de Indaiatuba? Olha, Heitor, Indaiatuba, ela sempre se projetou no cenário nacional, né, com muita excelência na parte de gestão pública, porque ela sempre preocupou com o município. O nosso grupo político, ele sempre preocupou em fazer o melhor para a população, independentemente do governo que estava na questão federal, né? Independente do presidente, independente do governador. O que o nosso grupo político pensa é que nós temos que buscar recursos para o nosso município em benefício da nossa população. É claro que a gente tem critérios, né, de respeito à família, a gente tem respeito à população, a gente tem considerações em cima de segurança pública, considerações também na nossa educação. A gente acredita que só através da educação a gente pode transformar o país, mas o principal, a situação nossa relacionada à parte caseira, vamos dizer assim, da parte nossa política, o que nós temos que pensar é no bem de Indaiatuba, né? No bem da população de Indaiatuba, e a gente vai buscar, independentemente de quem esteja no governo estadual ou federal, bons relacionamentos para que Indaiatuba não seja prejudicada. Doutor Custódio, temos ainda 30 segundos para o senhor fazer as considerações finais para a gente encerrar aqui esse nosso bate-papo dentro do Band de Eleições. Fique à vontade. Heitor, eu gostaria aqui de agradecer mais uma vez a oportunidade. Eu quero aqui mandar um recado para os indaiatubanos que estou pronto para me dedicar de corpo e alma para a nossa população, a gente pensando sempre em melhorar cada vez mais. O que está bom, Heitor, ele vai continuar e a gente vai melhorar. O que precisa ser melhorado vai ter um salto muito grande de evolução na nossa administração. A população de Indaiatuba pode ter certeza disso, que nós vamos estar caminhando cada vez mais e melhorando cada vez mais a qualidade de vida para a nossa população. E eu peço a todos que nos acompanhem nas redes sociais, através do @Dr. Custódio Tavares, tanto para o Instagram quanto para o Facebook, e mande mensagens, mande ideias, mande sugestões para que a gente possa construir o nosso plano de governo junto com a população. E assim nós terminamos esta série de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de Indaiatuba dentro do projeto Band de Eleições, agradecendo a todos que estiveram aqui nos nossos estúdios e a todos que acompanharam as propostas dos nomes que estarão nas urnas no primeiro domingo do mês de outubro. Continue com a Band, porque aqui você está sempre muito bem informado.